As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que um porta-aviões e outros navios de guerra americanos chegaram ao Caribe em meio à escalada de tensões com Cuba. O anúncio acontece no mesmo dia em que o governo Trump acusou criminalmente o ex-presidente cubano Raul Castro. A correspondente Priscila Yazbek tem mais informações direto dos estúdios da CNN em Nova York. Priscila Yazbek, há alguma preocupação no ar, algum indício, alguma expectativa de que ele possa repetir em Cuba o desfecho que teve na Venezuela? Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, mais uma vez, a todos que nos acompanham. Por hora, o que os analistas dizem é que essa é uma demonstração de força, uma ameaça do governo Trump, mas que Trump não gostaria de partir para uma ação militar, até porque as suas forças estão concentradas em um outro conflito, no conflito no Irã. Mas, ainda assim, Donald Trump faz essa demonstração de forças, envia esse porta-aviões, o USS Nimitz, que tem capacidade para mais de 60 aeronaves, junto com outros navios militares, e no mesmo dia em que há esse indiciamento, então, de Raul Castro, o ex-presidente cubano. Essa publicação, essa denúncia feita contra Raul Castro foi apresentada em um tribunal federal de Miami no dia 23 de abril e o Departamento de Justiça acabou de divulgar os detalhes sobre esse indiciamento. Então, ele é acusado de conspiração para matar cidadãos americanos, tem 4 acusações de assassinato, 2 de destruição de aeronaves, e essas denúncias estão ligadas ao incidente em que Raul Castro e outros 5 integrantes do regime cubano são acusados, então, pelo governo americano de participar de um ataque contra 2 aviões do grupo Hermanos ao Rescate, que era um grupo de direitos humanos ali que ajudava os migrantes que vinham do regime cubano e tentavam entrar na Flórida no contexto da crise econômica que surgiu por causa da dissolução da União Soviética ali a partir dos anos 90. 4 pessoas morreram em 2 aviões e se esses acusados foram condenados, tanto Raul Castro quanto esses outros 5 integrantes da alta cúpula do governo cubano, eles podem pegar prisão perpétua ou pena de morte pelas acusações de assassinato e também de conspiração. E o procurador-geral dos Estados Unidos, o Todd Blanche, ele participava de um evento, inclusive, no centro de Miami, para homenagear as vítimas desse episódio, e ele não respondeu às perguntas dos jornalistas quando eles perguntaram se as Forças Armadas dos Estados Unidos prenderiam Raul Castro e fariam uma ação parecida com o que aconteceu com o Nicolás Maduro em janeiro. Ele disse apenas que os Estados Unidos esperam que o ex-presidente Raul Castro compareça ao país por vontade própria ou de outra forma, e ele disse que o presidente Donald Trump está comprometido em restaurar um princípio muito simples, mas importante: se você mata americanos, nós vamos atrás de você, não importa quem você seja e nem quanto tempo tenha passado. Foram as palavras, então, de Todd Blanche, o procurador-geral dos Estados Unidos. Lembrando que Raul Castro tem 94 anos, ele foi ministro da Defesa de Cuba, assumiu a presidência em 2008, depois ele deixou a presidência em 2018, 2 anos depois da morte de Fidel Castro, ele que assumiu a presidência depois que a saúde do seu irmão se agravou. Ele renunciou formalmente à presidência e à liderança do Partido Comunista em 2021 e passou o cargo para o atual presidente, o Miguel Díaz-Canel, mas ele continua sendo considerado um dos homens mais importantes da política cubana. E em uma publicação no X, o presidente cubano disse que Cuba agiu legitimamente para defender o seu território ao bater esses aviões em 1996. Ele disse que a acusação parece ter a intenção de justificar uma ação militar contra Cuba, lembrando que o governo Trump faz uma pressão econômica muito forte sobre Cuba, fazendo um embargo ao petróleo. Então, a Cuba vive uma crise de energia muito forte e Donald Trump acabou também de se pronunciar. São muitas notícias que estão surgindo nos últimos minutos, dizendo que vai fazer um anúncio de mais embargos em breve. Portanto, o governo Trump exercendo ali uma pressão muito forte econômica sobre o regime nessa tentativa de fazer algum tipo de abertura e de depor, talvez, o regime de Miguel Díaz-Canel. Mas o que, até o momento, pelo menos, os analistas dizem é que o governo de Trump tentaria evitar, nesse momento, uma ação militar, mais uma ação militar. Eu volto com vocês.